Olá, boa tarde, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Momento Agro RC1 e hoje nós temos a honra em receber o chefe-geral da Embrapa Instrumentação em São Carlos, José Manuel Marconcini. O nosso diretor institucional, Ronaldo Bianchi, e eu batemos um papo com ele e você vai conferir essa entrevista a partir de agora. Olá, boa tarde para você ligado aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1. Começa agora mais um episódio do Momento Agro RC1 e hoje nós recebemos o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manuel Marconcini, a quem eu já agradeço pela participação no nosso programa e agradeço também ao nosso diretor institucional, Ronaldo Bianchi, que participará também deste bate-papo. E para começar, agradeço com certeza, o nosso entrevistado de hoje, e já te pergunto, o que faz a Embrapa Instrumentação, José? Boa tarde a todos os ouvintes da RC1, e aqui a Embrapa Instrumentação, que foi fundada em 1984 e está situada no município de São Carlos, São Paulo. Nós temos trabalhado com robótica, automação na agricultura, com agricultura de precisão, técnicas que envolvem laser na agricultura, ressonância magnética nuclear, que nós chamamos as técnicas de fotônica no agro, e também trabalhamos com nanotecnologia, que são tecnologias que têm 1000 vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, novos fertilizantes nanométricos, novos defensivos agrícolas são desenvolvidos aqui nesse centro de pesquisa. Então, isso é o que a gente tem realizado aqui em São Carlos. Qual é a dimensão da sua unidade? Quantos pesquisadores tem? Você pode falar o orçamento que vocês têm por ano? Não sei se pode ser revelado, né? Bom, de modo geral, aqui na Embrapa Instrumentação, a gente funciona com 3 grandes laboratórios multiusuários. Então, nós temos, da Embrapa como um todo, são 9 laboratórios multiusuários, grandes, né? E aqui na Embrapa Instrumentação nós temos 3 desses grandes laboratórios. Um é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio. O outro, que é o Laboratório Referência Nacional de Agricultura de Precisão. E o terceiro é o Laboratório Nacional de Agrofotônica. Para atender as demandas nessas 3 grandes áreas, nós temos atualmente 85 empregados, sendo deles 32 pesquisadores, todos com doutorado. E a equipe de apoio em técnicos e analistas, ligados às áreas de eletrônica, de química e desenvolvimento, na área de física, com a ideia de trazer as engenharias e a física aplicada no mundo agro, certo? A ordem de grandeza de recursos anuais para pesquisa aqui da Embrapa Instrumentação, é claro que oscila de ano a ano, mas é da ordem de R$2 milhões ano para investimentos diretos em pesquisa e desenvolvimento. E isso a gente faz em parceria com as universidades e também com empresas. Então, na ciência básica, a gente trabalha muito com as universidades e outros centros de pesquisa. Só para vocês terem ideias de parcerias, a rede de nanotecnologia para o agronegócio, que aqui é o lugar que a gente coordena as ações dessa rede, envolve 150 pesquisadores de universidades do Brasil e do exterior. Então tem pesquisadores que trabalham com essas tecnologias nano para o agro, ligadas por exemplo, a novos hidrogéis para a agricultura, novos fertilizantes para a agricultura, novos sensores de dimensão nanométrica. Nós temos gente trabalhando no Brasil e no mundo que são parceiros da gente. Na área de agricultura de precisão, nós temos uma rede que envolve da ordem de 200 pesquisadores do Brasil todo e também pesquisadores no exterior, coordenando os trabalhos em agricultura de precisão. Então, assim, é uma equipe que está aqui localmente, mas tem parceria e age no Brasil todo. E na área de agrofotônica, tem pelo menos 11 instituições parceiras
que são do sistema Cisfoto, de pesquisa de fotônica na agricultura, e também com uma rede de pesquisa que envolve mais de 100 parceiros. Então, com isso, assim, as nossas pesquisas, elas têm abrangência para todo o Brasil, certo? Nós temos em todas as macro-regiões do Brasil pesquisas, na região norte do Brasil, centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. Então, tem pesquisas e com as parcerias, e junto com as universidades, nós temos em torno de pelo menos 150 alunos que são de graduação, de pós-graduação, que fisicamente fazem pesquisa aqui nesse centro de pesquisa. Então, assim, esse é um conjunto mais ligado à pesquisa, vamos dizer assim, básica, de agricultura, essas técnicas novas no agro, e tem as pesquisas com empresas. Então, tem parcerias que a gente firma com empresas também. Então, os laboratórios multiusuários da Embrapa permitem a gente ter um intercâmbio em que a empresa pode vir fazer pesquisa dentro da Embrapa e o pesquisador da Embrapa pode ir na empresa também para fazer experimentos e fazer pesquisa. É um modelo que a gente chama de inovação aberta, e nós temos mais de 30 empresas atualmente parceiras da Embrapa Instrumentação nesse modelo. Então, o nosso esforço é um esforço nacional e até internacional, com os parceiros internacionais, e a ideia é que a gente, nessas temáticas que a gente trabalha, consiga fazer com que essas novas tecnologias cheguem ao Brasil todo. É um esforço grande. E o governo do Estado de São Paulo, ele se relaciona com vocês, o ente Estado de São Paulo, com a Secretaria da Agricultura, com o ITAL, como é que é essa... A Luiz de Queiroz, como é que vocês operam aí? Bom, como que funciona? A gente tem uma interlocução sempre com o nosso secretário de Agricultura, né? Então, desenvolvendo programas da Embrapa, de todos, aqui no estado de São Paulo, são 5 unidades da Embrapa. Então, nós todos temos reuniões com o secretário de Agricultura e a gente estabelece atividades em conjunto para estar atendendo o agro paulista, né? Então, tem um esforço coletivo nessa interlocução. Além disso, no ponto de vista de pesquisa, as universidades paulistas que pesquisam em agricultura também são parceiras da Embrapa Instrumentação. Então, a gente tem parceria em agricultura de precisão com a Exalc, por exemplo, em fotônica também com a Exalc, com a USP, os outros campos da USP aqui em São Carlos, também em Pirassununga, a Unesp, que também é uma universidade estadual, em Jaboticabal e em Botucatu, tem parcerias, pessoal de Araraquara, da Unesp de Araraquara, para citar algumas das unidades, e no Instituto Agronômico de Campinas também. Aqui, por exemplo, só para citar um exemplo, nós temos uma parceria com o Instituto Agronômico de Campinas para desenvolver novos clones de seringueira para o estado de São Paulo. A parte agro é feita lá em Campinas e nas unidades, por exemplo, lá em Votuporanga, que tem uma estação experimental do IAC, e aqui na Embrapa Instrumentação a gente analisa o látex das seringueiras, dos clones de seringueiras que estão sendo estudados, e a borracha produzida a partir desses clones, medindo, por exemplo, propriedades tecnológicas, com o índice de retenção da plasticidade, as resistências mecânicas dessa borracha, para falar, olha, essa borracha, além de ser produtiva do ponto de vista agro, o material que sai dela, a borracha, tem qualidade para ser usado em pneus e artefatos de borracha. Então, a gente tem muita parceria com as instituições estaduais, dentro do sistema paulista também de pesquisa. Que legal, José. E quando você fala nas parcerias aqui no Brasil, existem também parcerias com outros países da Embrapa? Sim, existem as parcerias no que é o equivalente à Embrapa, né, em outros países, como nos Estados Unidos, tem o Agriculture Research Service, que é a ARS, que é do Departamento de Agricultura americano, né, do USDA, que é a maior rede de pesquisa de agro do hemisfério norte. Ela é conectada com a Embrapa, né? Nós temos um projeto que chama LabEx, que são os laboratórios virtuais da Embrapa no exterior, em que pesquisadores da Embrapa vão daqui do Brasil fazer pesquisa nos Estados Unidos
e pesquisadores dos Estados Unidos que vêm para cá fazer pesquisa com a gente. Então, nós já tivemos aqui na Embrapa Instrumentação pesquisadores do ARS ficando um estágio de 1 ano, às vezes estágios mais curtos de 3 meses, 2 meses. Então, tem esse intercâmbio, certo? Com os Estados Unidos, é um exemplo. Com a Europa, nós temos contratos vigentes com vários países, então, pesquisadores da França e da Itália na área de laser vêm aqui na unidade. Na área de nanotecnologia, parcerias com o CNR da Itália, firmado um contrato grande também. Então, nós temos, só para citar alguns dos exemplos, além de universidades e também na Alemanha, junto no programa LabEx, com o Forschungscenter, que fica na cidade de Jülich. Nós já tivemos pesquisadores nossos que ficaram lá, e deles que vêm para cá na linha de fenotipagem de plantas e novas tecnologias também para medir variáveis das plantas, usando, por exemplo, ressonância magnética nuclear. Então, tem várias parcerias, estou citando algumas delas para vocês terem a dimensão. Esse ano de 2023, nós recebemos agora no mês de março uma visita do Rothamsted Research, que é da Inglaterra, em que eles têm os experimentos de mais longa duração no agro. Eles têm experimentos de mais de 180 anos, plantando na mesma área e colhendo na mesma área, e avaliando a qualidade do solo e as plantas que saem desse solo. Então, assim, a gente está discutindo uma parceria com eles na área de mudanças climáticas, na área de medição de carbono no solo, que nós temos tecnologia desenvolvida aqui na Embrapa para isso, né? E medidas de outros gases, é um grande projeto institucional. Tiveram 22 pesquisadores do Rothamsted Research, a gente já teve projetos grandes com eles, a gente está negociando uma nova rodada de projetos. Você falou que você tem a verba é 2 milhões por ano para a Embrapa, para pesquisa, né? Em pesquisa, na Embrapa, a instrumentação é da ordem de grandeza. Isso oscila dependendo dos projetos que estão vigentes. Eu vou te provocar, Marconcini. Só para você ter uma ideia, uma unidade de cultura do Estado de São Paulo, que eu não vou dizer o nome, está levando 85 milhões. Então, eu falo para você, se vocês operarem junto ao governo do Estado de São Paulo, negociarem verbas para as pesquisas, dá para chegar a 200 milhões fácil. Não sei se essa é a pergunta. É dinheiro o problema da pesquisa no Brasil? É falta de recurso? É falta de gente? É falta do quê? Qual é o salto que a gente precisa dar na área de pesquisa? Nós temos que pensar em 3 pilares, Ronaldo. Um pilar importante é recurso humano qualificado e também equipes com foco dentro de um planejamento estratégico. Então, assim, atualmente, é importante que os quadros de todas as instituições de pesquisa tenham um processo de renovação e estejam adequados para dar sequência e volume a recursos que vierem. Então, um pilar importante é recursos humanos. Eu penso que hoje em dia seria importante a gente ter tanto uma renovação de quadros e até trazer gente diferenciada para o sistema de pesquisa. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é infraestrutura. A gente consegue fazer boa pesquisa tendo infraestrutura adequada. Na Embrapa Instrumentação, é claro, a gente tem um patamar já conquistado, tem toda uma manutenção de máquinas e equipamentos que são caros e complexos, e assim, a gente precisa sempre renovar os esforços que sejam tanto predialmente falando, quanto em equipamentos para pesquisa, certo? Nós estamos falando, muitas vezes, de equipamentos que são únicos. Aqui na instrumentação, a gente, por exemplo, trabalha com sondas de raios cósmicos para medir a umidade do solo. Então, são poucos lugares do Brasil que a gente tem esse tipo de sondas, e assim, é em projeto parceria internacional,
certo? Então, parte do recurso é internacional, para estar suprindo essas demandas que existem. Então, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de recursos humanos e tem a parte de dinheiro em si para os projetos de pesquisa. É claro que a gente colocando recursos em quantidade maior, a gente pode acelerar uma série de pesquisa e desenvolvimentos tecnológicos para chegar mais rápido para o agricultor, para a agroindústria, para a sociedade de modo geral. Então, assim, é dentro de um planejamento em que a gente olha essas três coisas, certo? E eu digo que assim, porque aí a gente consegue casar no tempo e fazer a entrega. Mas, assim, eu diria que é uma boa provocação. Somente mais dinheiro, se não for alocado de modo correto, dentro do planejamento estratégico, com meta, a gente não consegue atingir se não tem equipe e infraestrutura. Você sabe que eu conheço uma pessoa que é um dos maiores patologistas do mundo, né? E ele foi o chefe da cadeira de patologia cardíaca de Harvard. É brasileiro. E ele sempre tentou voltar para o Brasil e nunca voltou porque não tinha o mesmo microscópio que tinha em Harvard, né? Então, por isso que eu falo, pô, e aí eu perguntei para ele, falei, bom, mas quantos microscópios desses existem no mundo? Ele falou, tem aqui em Tóquio. Tá certo? Mas, e no Brasil, pô, é questão de grana, dá para ter, mas a turma não quer investir, entendeu? Então, eu acho que você tem toda a razão, você tem um matching aí importantíssimo. E eu acho que a cadeia de negócios do agro, hoje, tem cacife para pleitear mais recursos, né? E exigir dos governos estaduais inversões para a Embrapa, né? Não é porque você está em São Carlos, você não pode receber dinheiro do Mato Grosso, tá certo? Porque você é uma empresa federal, né? Sim, e o mandato nosso é nacional, e inclusive nós temos projetos com algumas empresas do Mato Grosso, em parceria, em que são alocados recursos de pesquisa, certo? Agora, nada impede de que no Brasil tenhamos, por exemplo, dentro das cadeias produtivas, fundos de pesquisa bem geridos, em que, por exemplo, um fundo de pesquisa para a soja, um fundo de pesquisa para o milho, em que os agricultores tenham a gestão desse fundo em parceria com institutos de pesquisa, até alinhando com os grandes desafios de cada cadeia produtiva, certo? E esse tipo de recurso pode ser destinado a pesquisas que vão fazer com que a gente dê saltos, né, de qualidade. Tem uma pergunta que surgiu agora, porque o agro sofre muito ataque internacional e nacional, até vai ter uma CPI das ONGs da Amazônia agora, sobre o desmatamento, né? É uma coisa inacreditável o ataque em cima de quem produz certo, de uma coisa que eles não têm culpa, né? Nenhuma, zero. Então, os devastadores estão lá, 85% entre o Pará, que tem 8 cidades que devastam, né? E Mato Grosso, tá certo? Essa turma que está fazendo esse negócio não tem paro. Agora, a Embrapa, não a sua unidade, mas quais são as possibilidades ou os recursos que a Embrapa poderia ou já tem para ajudar em controlar esse desmatamento? Ou fazer uso alternativo, ou controlar, fiscalizar? O que a Embrapa, no seu ponto de vista, pode cooperar com isso? Atualmente, do ponto de vista do que tem na pesquisa, existe todo um trabalho na área de monitoramento por satélite, que é feito principalmente na Embrapa Territorial, que fornece dados à sociedade brasileira, que pode estar atualizando em conjunto, inclusive, com outros órgãos nacionais. E isso a gente tem subsidiado ações do governo federal
para que a informação chegue e possa ser tomada a decisão. Agora, além disso, nós temos em construção projetos de pesquisa que aí envolvem uma série de fatores, tanto nas cadeias agrícolas, quanto nas cadeias de pecuária, e tanto na área florestal. Nós temos propostas em que a gente, vamos dizer assim, a gente começa a monitorar desde o começo até o fim, a entrega, né? Então, por exemplo, um bezerro se nasce em uma certa região que foi recém-desmatada. Como é que eu provo que a diferença de um que passou por área recém-desmatada, que é problemática, e distingo de um boi que foi criado de maneira totalmente correta? Então, para isso, precisa fazer pesquisa e ter uma metodologia que consiga acompanhar o gado e toda a cadeia do começo ao fim e ter credibilidade, ter certificação. Isso envolve uma série de novas tecnologias que ainda não existem, por isso que precisa de pesquisa. Então, a Embrapa tem propostas, tem trabalhado algum desses temas. Então, isso para a cadeia de bovinos, para a cadeia de grãos, para a cadeia da madeira, e assim, são projetos estruturantes que a gente pode estar auxiliando o Brasil, o governo federal, os estaduais, enfim, toda a sociedade brasileira, além da interlocução para colocar um balizamento científico na discussão. Acho que isso é importante. E aí cabe, aí que vem, Ronaldo, aquela sua instigação, bom, e se a gente puser recurso nisso? Isso ajuda e acelera o processo da gente conseguir fazer toda a etapa, né, que é acompanhar o início, o monitoramento e a entrega do produto agro com um certificado que seja auditável, que eu acho que é o termo mais importante, por qualquer consumidor, por qualquer país do mundo, para a gente ter essa tranquilidade. Não, esse produto foi feito dentro dessa cadeia produtiva, com qualidade agroambiental, e isso pode ser verificável. Então, esse é o esforço que existe. Hoje em dia, se a gente juntar somente os elementos que nós temos, parte do problema está resolvido, mas parte do problema precisa de pesquisa. E, claro, legislação e um balizamento. Marconcini, quando a gente fala em tecnologia, pesquisa, hoje a gente tem o 5G, tem a internet das coisas, tem os drones que são utilizados na agricultura. Que tipo de possibilidade isso abre? Falta muito ainda para a gente caminhar em tecnologia aqui no Brasil? Do ponto de vista de pesquisa, aqui em Embrapa Instrumentação tem desenvolvido tecnologias nessas linhas que você comentou, de internet das coisas, de interação, de comunicação máquina a máquina, e plantio a taxa variado, tanto plantio de sementes a taxa variada, tudo isso vai dar um salto de patamar, sim. A grande discussão que existe é como essa infraestrutura vai chegar no campo, em cada região do Brasil. Nós temos um grande gargalo de conectividade ainda no Brasil para ser resolvido, e parte de algumas fazendas estão resolvendo, instalando o 4G em toda a fazenda. Já tem fazendas que a gente conhece que, hoje em dia, só para a comunicação interna dos empregados, você pode fazer via WhatsApp pelo 4G na fazenda. O 5G ele vai ajudar muito na comunicação máquina a máquina e também em alguns processos que você pode robotizar. Vejo primeiro muito na agroindústria, para automatizar alguns processos dentro da indústria, porque assim o raio de alcance do 5G é menor do que o do 4G, mas ele te dá uma velocidade e um volume de dados maior, certo? Então, assim, tem bons modelos já sendo aplicados nas indústrias de modo geral, de máquinas e automotivas, que a gente já vê cases, e isso pode ser adaptado também para a agroindústria, certo? E na comunicação máquina a máquina, tem que ver o 5G, principalmente, o raio de distância, e você pode instalar, tipo, num trator, né? Um trator, e os outros tratores serem comandados por esse 5G.
certo? Então, essa é a visão do futuro. Então, robótica na agricultura, para controle em tempo real, vai precisar dessas tecnologias. E, enfim, isso, passo a passo, vai estar sendo ampliado. É uma questão de custo, de chegar a isso num preço acessível, né? E onde que está o outro gargalo? São os sensores para fazer a medida daquilo que você precisa. Porque ainda tem alguns tipos de sensores que não medem exatamente ainda o que você quer. Então, e para isso precisa de pesquisa. Porque com um sensor, vamos supor que você quer um sensor que esteja medindo em tempo real o que está acontecendo com o mapa de adubação de uma lavoura. A gente não tem, hoje, colocar um sensor por hectare para fazer isso, de vários tipos, para medir nitrogênio, fósforo. Vão ter outras técnicas para medir isso, certo? Em outros momentos, mas se a medida fosse necessária em tempo real, você não tem como colocar milhares de sensores no campo, transmitindo em internet das coisas, para você tomar a decisão. Então, tem coisa que tem sensor, tem coisa que não tem sensor. Onde ainda não tem sensor, o que precisa? Precisa de investimento em pesquisa para resolver o problema. E aí é o ponto que conecta o que eu quero medir com toda a parte de tecnologia de telecomunicação, chega para um tomador de decisão dentro da fazenda, ou no campo, ou até numa grande cidade, e fala, não, nesse momento você vai atuar desse jeito, com uma praga, com uma doença, por causa da gente ter que resolver esse problema. Então, esse é o sonho que a gente corre atrás. Como é que a gente consegue... Desculpa, Ronaldo, deixa eu só fazer uma pergunta. A gente consegue estimar um tempo para que essa pesquisa seja feita e, de fato, a gente veja o resultado no campo? Olha, eu posso citar alguns exemplos do que a gente tem de desafios e que a gente venceu. Isso depende muito da tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma técnica que mede os nutrientes do solo, que mede teor de carbono no solo e que mede uma série de outros fatores, por exemplo, textura do solo. Isso tudo, se você for coletar a análise de solo, mandar fazer um laboratório químico, para ter uma série de parâmetros, você vai demorar de 1 semana a 15 dias para ter tudo analisado, certo? O que nós temos hoje, que nós temos a técnica de laser, em que em 2 minutos você faz análise de solo, com todos esses parâmetros. pH do solo, você mede, textura do solo, uma série de macro e micronutrientes, e aí o que acontece? Você consegue reduzir o tempo de 15 dias de análise, até 15 dias, para 2 minutos, certo? Com isso, já conseguimos fazer, assim, já tem uma técnica para você fazer agricultura de precisão. Por quê? Eu consigo coletar vários pontos de solos, aumento a amostragem, faço isso mais rápido e com isso eu tenho um mapeamento da necessidade da adubação, quanto tem de carbono no solo, para eu até depois negociar no futuro mercado de carbono. Tudo isso está desenvolvido e a Embrapa Instrumentação colocou no mercado, junto com uma empresa chamada Agrorobótica, que fez parceria com a gente, um projeto de inovação aberto, um projeto que é cofinanciado as 2 empresas. Bom, quando que começaram as pesquisas básicas na ciência básica? Primeira patente, as pesquisas começaram lá em 2003, patentes nossas, tem várias patentes nos anos 2000, tem de 2006 a 2010 patentes desse assunto. Então, nós estamos falando, começou a ciência básica há 20 anos. Aí, a empresa viu uma prova de conceito nosso, um evento que a gente fez, de um robô fazendo análise de solos, isso foi em 2014. E, em 2015, assinamos um contrato de parceria, e em 2018, desenvolvemos junto com a empresa um equipamento de bancada para análise de solos. Então, do ponto de vista, se a gente já tem a prova de conceito, a ciência básica dominada, junto com a empresa, demorou 3 anos para sair o equipamento. E aí eles colocaram no mercado
e de lá para cá eles estão vencendo todas as etapas, porque era uma startup no começo. E, é claro, atualmente é uma empresa que tem 30 funcionários, ocupa um galpão com 1.000 metros quadrados, né? E atende a 14 estados do Brasil com essa tecnologia. Então, eles têm as equipes que vão, coletam o solo, tudo isso rastreado, tudo mapeado. Então, o agricultor recebe o mapa de fertilidade, o mapa de carbono no solo, recebe toda a necessidade de adubação que ele precisa. Se quiser fazer aplicação à taxa variada, já tem quanto que vai precisar de colocar de calcário, onde precisa de mais calcário, põe mais calcário, onde precisa de menos, coloca menos. Então, assim, nesse caso específico, demorou em torno de 3 anos para pegar de um conceito que já estava evoluído para chegar num ponto de mercado, certo? E assim, ainda tem coisa para avançar e evoluir, entendeu? Então, a dinâmica da pesquisa e desenvolvimento é olhar no médio e no longo prazo, em que vai ter soluções novas que ninguém tem. E esse equipamento é a mesma tecnologia, o conceito dele, daquele robô que está lá em Marte, fazendo análise de solos, e aqui a gente conseguiu traduzir para a agricultura brasileira, para o solo brasileiro, para várias profundidades, com as necessidades que tem de medição de carbono, os interferentes que tem no solo quando você faz análise, que complicam a análise. Então, a gente conseguiu resolver tudo isso, certo? Então, nós temos que fazer um olhar de que investimento em pesquisa é olhar o futuro e a gente garantir a liderança do Brasil como exportador de alimentos. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos ter que importar a tecnologia dos outros, muitas vezes que não funciona, adaptar daqui do Brasil, então a gente tem que trabalhar com esse cenário de desenvolver coisas novas, né? Então, assim, a gente tem outros exemplos que demoram 3 anos, 4 anos, 2 anos, às vezes 5, 6 anos. Então, varia muito do tipo de tecnologia e dos estágios de evolução. Muito bom. Posso fazer a última pergunta? Sim, fica à vontade, Ronaldo. Startup é uma concorrente? Startup é uma agregação? Ou é o futuro? A startup é um jeito novo de atacar velhos problemas, até do ponto de vista de inovação. Ela é um modelo de negócio que pode fazer a diferença. Às vezes, empresas grandes têm dificuldade de estar colocando no mercado algo com a velocidade que uma startup faz. Então, tem várias estratégias que existem. Então, tecnologias muito recentes, às vezes, tem uma refratariedade do mercado de estar absorvendo essa tecnologia. Você precisa provar que funciona, né? Então, isso é importante estar colocando. Então, ela é uma aliada, às vezes, para a gente conseguir inserir novas tecnologias nascentes no mercado. Além disso, uma própria startup, ela pode ser comprada por uma empresa média ou grande e ser incluída no budget da empresa. Hoje nós temos nos venture capitals e alguns hubs de inovação uma coisa que é importante, que é o quê? Grandes empresas fomentam startups para solucionar problemas de modo mais prático e rápido que a própria empresa resolveria, porque ela não vai desfocar daquilo que ela está em produção e ter a velocidade da startup para olhar o novo. Tá? Então, isso é importante a gente ver. E tem soluções que quem vai realizar e executar é empresa pequena, média ou grande, não é startup. Tem tecnologias que a gente desenvolve tecnologias com todos os tamanhos de empresa aqui na Embrapa Cimentação. A gente lançou, por exemplo, uma
cera, uma nanoemulsão de cera de carnaúba para proteção de frutos, junto com a indústria química de porte médio, a QGP Tanquímica. Fizemos parceria também em conjunto com eles e também com a UFSCar, ou seja, eram duas, na área de tecnologia, a UFSCar e a Embrapa Instrumentação, e mais uma empresa, indústria química. Você reveste, por exemplo, citros, laranja, limão, tangerina, pode revestir manga e aumentar o tempo de prateleira dela, fora da geladeira, em até 20 dias. Então, isso tem alcançado já mercados, está no mercado, né? Essa nanoemulsão de cera de carnaúba, é uma nanotecnologia que chegou, né, no mercado, e com isso, o modelo de negócio não necessariamente precisa ser de uma startup, é de uma indústria de médio porte, e que distribui isso no Brasil e no exterior, né? Então, isso que é importante, né? Tem frutos brasileiros, mangas, por exemplo, que são exportados com esse tipo de tecnologia, inclusive com toda a formulação aprovada pela Anvisa. Eu acho que isso é importante a gente estar colocando, né? Então, startup é um elemento chave, a gente tem que cuidar delas, e para o agronegócio, no último relatório que teve de startups, né, no agro, né, o Radar Agtech, foram mais de 1.700 empresas, startups ligadas ao agro. Então, assim, eu acho que isso é bonito de ver e mostra que o Brasil tem espaço para todo mundo. Você sabe que hoje a galinha dos ovos de ouro são as startups do agro. É impressionante o volume de dinheiro que está sendo canalizado para essa área. Eu conheço pelo menos 3 grandes venture capital que estão investindo pesado. Bom, com a palavra, a nossa querida Karina. Quero agradecer, Ronaldo, a tua participação aqui no Momento Agro, agradecer ao Marconcini por essa brilhante entrevista. Deixa a gente muito entusiasmado em saber o que tem sido feito, quais são as pesquisas que estão em andamento, a gente fica muito feliz. Eu tenho certeza que quem assistir a esse programa vai ter essa mesma sensação. Parabéns pelo trabalho de vocês aí na Embrapa, parabéns mesmo, e a gente espera tê-lo aqui novamente no Momento Agro. Eu abro a palavra para caso você tenha mais alguma coisa a dizer antes da gente encerrar, viu? Quero agradecer a RC1 e a todos os ouvintes, né? E estamos à disposição para conversar com empresas que queiram ver, fazer visitas ou desenvolver tecnologias em conjunto com a Embrapa Instrumentação, em parceria, porque o agro precisa desse apoio, desse investimento e fazer chegar na ponta final, que é o agricultor, que é na agroindústria e que, no final, beneficia a todos nós brasileiros. Um abraço a todos. Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Marconcini. Até o próximo Momento Agro. Tchau. Nós agradecemos a participação do chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manuel Marconcini, e também agradeço a presença do Ronaldo Bianchi, que é o nosso diretor institucional. Aproveito para te convidar a entrar no nosso canal do YouTube, na nossa playlist Momento Agro RC1, e lá você terá acesso a todos os programas que nós já exibimos sobre o agronegócio brasileiro. Continue com a gente acompanhando aqui a programação do Portal RC1 e eu te encontro na semana que vem aqui no Momento Agro RC1. Um grande beijo para você, obrigada pela sua audiência e sua companhia aqui. Até o próximo programa. Tchau!